Olá, galerinha. Dando continuidade àquela nossa aula do parnasianismo, na página 171, no item 1.2, as características do parnasianismo. Acompanhe a leitura aí. Os parnasianos são contemporâneos aos realistas, nós já falamos isso, e pode-se dizer que tem vários pontos de afinidade com essa corrente. Contudo, o desinteresse pelo engajamento social, trocado pelo princípio da arte pela arte, acaba delineando o parnasianismo com um estilo bem peculiar, cujas características você pode ver a seguir. Vamos lá? Primeira característica, o esteticismo da arte pela arte. Já vimos, a poesia parnasiana propõe que a beleza formal justifica a existência do poema e que a arte não deve ter outros compromissos senão com o belo e com a perfeição formal. E aí você tem embaixo aí um exemplo de um poema de Olavo Bilac. Longe do esteril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima, sofre e sua. Segunda característica é a impassibilidade. A impassibilidade ou contenção lírica do eu. O poeta parnasiano preza pela contenção dos sentimentos e da emoção. Então, o fazer poético passa a ser o elemento mais importante, não mais aquela relação entre o eu e o mundo. Mais uma vez, um exemplo do Bilac aí, da poesia Profissão de Fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro alto relevo, faz de uma flor. Terceira característica que aparece aí é a perfeição formal. A perfeição formal, ou o materialismo da forma, que é o retorno às leis de Aristóteles e Horácio, os parnasianos eles são, ou se julgam ser, exímios conhecedores da língua, os chamados poetas de dicionário. Por isso eles são obcecados pela correção gramatical, pela vernacularidade, pela seleção vocabular, elementos que contribuem com o objeto de lapidação do poema. Olha aqui alguns exemplos, alguns nortes da perfeição formal parnasiana. Culto das rimas raras e preciosas. Preferência pelos versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas. Metrificação rigorosa. Gosto pelas formas fixas, especialmente pelo soneto. Emprego de enjambment. Prolongamento sintático e semântico de um verso no verso seguinte, com supressão da pausa. Outra característica, descritivismo, a poesia descritiva, plástica e visual. Os parnasianos se apoiam nas imagens para convertê-las descritivamente em texto. Gosto pelo requinte, o kitsch, o gosto pelo requinte. Parnasianos amam o exótico, o raro, o precioso. Isso passa a ser sinônimo de bom gosto burguês. No Brasil, a poética parnasiana, ela inaugura-se com a publicação de Fanfarra, de Teófilo Dias. E, embora tenhamos hoje como verdadeiros representantes do parnasianismo, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, que formam aí a trindade parnasiana ou tríade parnasiana, como também é descrita em alguns livros. Então vamos conhecer agora os grandes destaques dessa escola. Olavo Bilac. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Nasceu no Rio de Janeiro em 1865, estudou medicina e direito, mas viveu como jornalista e prestigiado poeta parnasiano. Segundo algumas histórias, ele foi muito crítico, inclusive, após a proclamação da República, ele escreveu alguns artigos criticando o Marechal de Ferro, que lhe rendeu também alguns meses na prisão. Ele também foi protagonista, talvez, do primeiro acidente automobilístico no Brasil. Isso aconteceu em 1897, quando bateu seu automóvel contra uma árvore na estrada da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Sua obra Poesias, ele a escreve com 23 anos, um momento em que se mostrava perfeitamente adequado com as propostas do parnasianismo. Ele sempre foi fiel ao movimento, embora tenha escrito alguns textos de certa valorização dos sentimentos, que lembravam um pouquinho a estética romântica. Em 1913, ele foi eleito pela revista, a então revista Fonfon da época, o Príncipe dos Poetas Brasileiro. Faleceu em 1918, após complicações de problemas cardíacos. O segundo nome que aparece aí é Alberto de Oliveira. Seu nome completo é Antônio Mariano de Oliveira. Nasceu na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, em 1859 e morreu em Niterói em 1937, com 80 anos. Embora ele tenha presenciado inúmeras transformações políticas, econômicas e até sociais no país, ele foi o poeta mais fiel a rigor da corrente parnasiana. Raimundo Correia, Raimundo da Mota de Azevedo Correia Sobrinho, iniciou sua carreira poética como romântico
E mesmo ao assumir o parnasianismo, não deixou de abordar certos lirismos, alusivos então ao sofrimento humano, que era um traço da sensibilidade romântica. Vicente de Augusto de Carvalho apresenta em sua obra uma característica bastante peculiar, o mar como inspiração, razão pela qual foi apelidado de poeta do mar. Seus textos prezam o descritivismo parnasiano, marcado por um ritmo incomum, geralmente alternado, o que faz lembrar as próprias ondas ou fugaz como o mar em si. Francisca Júlia da Silva, nascida em 1871, morreu em 1920, ela não faz parte oficialmente da tríade parnasiana, mas ela se enquadra perfeitamente nos preceitos da impassibilidade parnasiana, mantendo-se mais fiel a eles do que o próprio Bilac. Francisca compôs sonetos mais bem acabados de sua época. Então, como vocês podem ver, a poesia parnasiana é uma poesia muito bonita, devido ao seu rigor formal, devido ao uso de uma linguagem erudita, o resgate do clássico, e aqui vocês têm algumas leituras aqui opcionais que vocês podem ler, e vários poemas que estão aí no seu material. Então, dê uma olhadinha para vocês conhecerem um pouquinho dessa linguajar, dessas características que marcam a escola parnasiana. Vou deixar uma atividade com vocês aí no Zap para que vocês façam e mandem para mim, ok? Até mais, até a próxima aula.